R. Lenz Produtora. Olá, seja bem-vindo ao Crente à Bíblia. Você que está chegando ao canal, hoje nós vamos falar sobre nutrição. Olha, o que a Bíblia diz sobre alimentação, né? Alimentos proibidos, o que é proibido, o que é permitido, né? Alimentos puros e impuros, sobre jejum, gula, o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? Eu convidei a Eliara Zanetti, que ela é nutricionista, ela é cristã, nutricionista, especialista em teologia, né? Já participou do Crente Podcast lá, do programa Nova Mulher, já foi lá fazer um tema comigo lá. Hoje eu estou trazendo ela de volta aqui para falar sobre esse tema, tá bom? Eliara, seja bem-vinda ao Crente à Bíblia agora, né? É verdade, obrigada. Que bênção poder estar aqui de novo e aprofundando ainda mais, né, sobre esse tema. É verdade. Importante. Muito a gente já importante. falou da outra vez que eu vim, né, um pouco, só que agora a gente vai falar mais profundamente sobre a Bíblia mesmo. A gente sabe, Rafa, que existem, né, religiões que falam a respeito da alimentação, com proibições, outras não. E aí, às vezes, a gente se pergunta, quem que tá certo, né? O que será que a Bíblia realmente diz sobre alimentação, sobre comida, sobre honrar a Deus através, né, da comida? Então, o primeiro versículo que eu trouxe, os dois, na verdade, estão lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Certo. Você A quer gente ler pode ou estar você quer lendo. que eu leia? Posso estar lendo, vamos lá. Então leia, vai. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Em outras versões pode estar escrito aí a parte do mal, né? Sua parte. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. A gente está trazendo a importância de a gente entender que o nosso corpo, ele não está dissociado do nosso espírito, tá? Então, por isso que é importante a gente trazer esse tema. Porque quando a gente fala de honrar a Deus, Rafa, com a nossa alimentação, e aí a gente tem um entendimento, né, dessa tricotomia entre corpo, alma e espírito. Algumas denominações vão entender apenas como o corpo e o espírito. Independente disso, seja uma tricotomia ou uma dicotomia, a gente vai ter tanto o corpo quanto o espírito sendo entrelaçados. Então, aquilo que eu faço com o meu corpo vai impactar na minha área espiritual. Assim como aquilo que eu faço na minha área espiritual também pode ser que impacte no meu corpo. Então, eu não posso entender o ser humano como esses três pontos dissociados, né? Então, quando eu falo de corpo, alma e espírito, eu estou falando de um corpo onde mora o meu espírito. Então, se o meu corpo não tem saúde, não tem vigor, essa casa, esse templo do Espírito Santo, provavelmente vai impactar na minha vida espiritual também. Então, aí está a importância da gente falar sobre esse tema. Muito bem. A gente começa, Rafa, com as primeiras orientações. O que Deus nos fala sobre alimentação, assim, a primeira vez que a gente abre ali a Bíblia? Em Gênesis. Então, quando eu tenho ali nos versículos, em Gênesis 1, 29, e eu vou falar também de Gênesis 1, 28, mas eu quero trazer primeiro o 29 para poder a gente ter esse entendimento. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Isso está escrito lá em Gênesis 1, 29. O Senhor diz também, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, quando o Senhor, Rafa, nos dá inicialmente o que comer, o que ele apresenta ali para Adão e Eva? Ele apresenta os vegetais. Isso não destoa, Rafa, do que a nutrição como ciência ensina. Realmente, a nossa alimentação, ela primordialmente, a base, digamos assim, dela são os vegetais. Se eu for pensar em vegetais, por exemplo, saladas, frutas, e colocar ali as sementes, os grãos, as oleaginosas, os cereais, eu vou ter realmente ali a maior parte do que é feito a minha alimentação, do que deveria ser, né? Segundo os órgãos de saúde regulamentam. Então, aqui, Rafa, o que Deus está dando de orientação ali para Adão e Eva é realmente aquilo que bate com o que a gente tem de ensinamento hoje para a nossa saúde. Só que o que eu queria trazer também, Rafa, a gente precisa entender que a Bíblia, ela não é simplesmente estática. Apesar de ela ser uma verdade absoluta, a gente observa um Deus de relacionamentos. Então, ao longo de toda a Bíblia, a gente vai observando que essas orientações sobre alimentação, elas vão evoluindo. Elas vão tomando novos conceitos, novos contextos. Então, não é que Deus muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que como ele é um Deus de relacionamento, ele vai se relacionando conosco ao longo de toda a Bíblia e alguns desses ensinamentos vão tomar novos formatos e a gente vai conhecer isso através desse estudo hoje. E aí, quando ele coloca assim, Rafa, sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjugam a terra. E, ao mesmo tempo, ele dá essa orientação sobre a alimentação dos dois ser sobre vegetais. Então, aqui, ele está dando a base da alimentação deles e dizendo, vocês vão ter saúde para
ter filhos para se multiplicar. Ou seja, aqui ele testifica, isso aqui, nesse momento, é o suficiente para vocês. Vocês se alimentarem É a de questão que vegetais. explica tudo já, né? Que não precisa mais de nada. E aí, ao impressão, longo, mas ao longo da história, a gente vai ver que isso muda, né? E isso traz, inclusive, Rafa, para dentro ali dos relacionamentos dos discípulos, inclusive, questionamentos, embates, uns pensando uma coisa, outros pensando outra, uns mantendo algumas ordenanças que Deus deu no Antigo Testamento, isso já falando do Novo Testamento, né? Outros não. Então, a gente vai conhecendo aí ao longo da história como tudo isso se deu. Amém. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, Rafa, a gente tem ali um Deus que separa os vegetais para nossa alimentação, ok? Só que aí vai passando o tempo, o homem, a gente tem a queda ali, né? Dos dois, comendo fruto proibido. E aí a gente chega no dilúvio. Nós temos ali o quê? A família de Noé dentro da arca em um mundo todo devastado, né? A gente não vai encontrar mais ali fora vegetação nem nada, né? Sim. Então, o que Deus coloca ali naquele momento para Noé? Vamos entender. A gente está aqui agora, gente, em Gênesis 9:3. Nós vamos ler Gênesis 9:3 agora. Pronto. O Senhor diz assim: tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Aqui a gente já tem um horizonte se abrindo. Agora Noé